Olá! Eu venho aqui te apresentar o Planner da Coordenação 2025. Algo incrível para que você possa transformar a sua jornada por aí, uma jornada mais organizada, com melhores resultados e que você consiga conquistar tudo aquilo que ainda não estava sendo conquistado por aí. E eu desenvolvi este planner entendendo a sua e a minha necessidade. Eu sempre entendia que ao longo do ano algumas coisas passavam despercebido e tendo o planner da coordenação em mãos, nenhuma data vai passar despercebido. Por aí você vai conseguir conquistar a incrível e tão esperada organização e detalhamento das ações e atividades que você precisa desenvolver por aí na sua coordenação. Então, é hora de conhecer o planner por dentro e entender tudo que eu trago para você aqui, tá bom? Vamos conhecê-lo por dentro agora. Te apresento o planner da coordenação pedagógica, a revolução que você precisa para a sua organização e para que você pare de procrastinar de uma vez por todas ou talvez não saiba qual caminho seguir. Aqui no meu planner eu trago para você o passo a passo para que você consiga se organizar exatamente como você precisa e parar de uma vez por todas de não saber o que você precisa fazer no seu dia a dia. De cara eu já trago para você a roda da vida da coordenação que eu desenvolvi pensando em 4 eixos importantes: gestão, relacionamento, autoconhecimento e o seu pedagógico. Você vai entender entre esses itens o que você precisa fazer, melhorar, desenvolver para que você tenha uma coordenação incrível. Falando de organização incrível, quem não gosta de ser lembrado no seu aniversário? Então deixo aqui para que você não perca nenhum aniversariante da sua escola e também que você não esqueça as senhas que você precisa lembrar. Isso é bem importante por aí também. Contatos que são importantes na sua escola, você tem que deixar anotado aqui para que você tenha rápido à mão tudo sempre num único lugar. E quando o assunto é planejamento, a gente não pode esquecer do planejamento anual. Começar a pensar o que você precisa fazer para cada um dos meses para que você realmente tenha a organização tão esperada e planejada. Agora, claro, para que a gente tenha uma incrível coordenação, eu preciso estar atualizada. Quais livros eu vou ler em 2025? Quais filmes e séries eu posso estudar e pensar para trazer para a minha equipe durante o ano, nas nossas formações, por exemplo? Trago aqui um controle financeiro, porque a gente precisa cuidar das nossas finanças para que a gente também esteja equilibrado em todos os pontos. Quais são as despesas previstas para cada um dos meses, as contas que vão ser parceladas e a gente caminha para janeiro. Janeiro é onde a gente vai planejar, traçar rotas para os nossos sonhos e eu já deixo uma orientação bem detalhada sobre planejamento escolar do início do ano para você não se perder em hipótese alguma. Qual vai ser o seu autocuidado logo de cara no início desse ano? Quais são as ações que você vai realizar para evoluir a sua roda da coordenação, para que você consiga estar sempre desenvolvendo o que você precisa. Todas as semanas são numeradas e os dias também são bem direcionados para que você não perca nada ao longo da semana, contando com as prioridades e o checklist daquela semana, os pontos que você não pode esquecer. Já pensou nos cuidados com a saúde desse mês? Quais serão? Existe alguma consulta que você não pode esquecer? E o mês finaliza você sendo grato, por quê? Pensar 8 pontos que você pode ser grato no mês de janeiro, quais aspectos da roda da coordenação foram importantes e foram trabalhados e evoluídos. Agora a gente entra em fevereiro, coordenar é semear frutos para que o seu 2025 seja incrível. E aqui eu falo um pouco sobre coordenação pedagógica, pontos importantes, o nosso processo de articulação e contribuição para uma manutenção de um projeto político-pedagógico adequado e muitos outros pontos que são bem importantes por aqui. Em fevereiro eu trago também o checklist para que você não esqueça as datas que são importantes e datas comemorativas
para que você pense se alguma delas vai ser trabalhado aí na sua escola. Olha esse calendário que incrível! Fevereiro você tem um calendário maior para que você possa programar todos os pontos importantes, deixar observações ali para que você não perca nada. Entramos em março, acenda chamas, não apague faíscas e tenha uma liderança inspiradora, pensando na sua comunicação, na sua inteligência emocional, na empatia, na visão estratégica e outros tantos pontos importantes para a sua liderança. Sempre deixo aqui qual é o checklist do mês. Verificação de data de conselho de classe em março, tá tudo certo? Tá tudo ok? Como é que tá isso por aí? Nosso incrível calendário para você não perder o seu cronograma e a sua organização de pontos que são importantes. Quando a gente chega em abril, a gente já tá caminhando para 1/4 do nosso ano. E aí, aqui a gente precisa entender que a educação vira uma colaboração. E nesse ponto a gente já vai ter conselho de classe para acontecer, organização do pré-conselho, também com uma boa explicação, o que eu tenho que lembrar durante o conselho e o pós-conselho para eu não me perder. Devolutiva Paz, você já programou aí para abril, reunião de paz, planejamento de segundo bimestre ou trimestre, tudo isso tem que estar aí, ó, com tudo organizado. Entramos em maio, orquestrando o futuro, um plano de ação por vez, e aqui a gente fala de planejamento de gestão, divisão de atividades, situações de atendimento com responsáveis e outros pontos que são bem importantes. Quando eu entendo, que em maio eu preciso pensar nas reuniões de professores, definições de festa junina, caso tenha na sua escola, solicitação de PDI de professores, eu deixo ali já tudo pensado e organizado para você não se perder de maneira alguma. Junho, aqui é o caminho para metade do nosso ano, em que a aprendizagem sai de sala e entra em cena. A gente tem que estar de olho em como que estão as questões, os eventos pedagógicos, o desenvolvimento dos alunos, e deixo aqui já um pensamento para a gente não se desorganizar quando o assunto é o pré-conselho e as planilhas de atitude global. É bem importante que tudo isso esteja alinhado por aí. Julho é o nosso meio de ano e aqui a gente precisa ter clareza que é um roteiro para uma caminhada. E o manual do professor e do aluno vem aqui como sugestões e orientações para que você não deixe passar nenhum detalhe e o seu ano continue fluindo com bastante tranquilidade por aí. Deixo algumas sugestões, inclusive do checklist de meio de ano, com fechamento de notas e pendências do primeiro semestre, organização de retorno após o recesso, atendimento à paz de alunos com rendimento mais baixo e verificação de datas importantes a serem trabalhadas no segundo semestre. Agosto é uma bússola da transformação escolar. Tudo aquilo que tinha de pendência começa a ser eliminado e trabalhado para que o seu segundo semestre seja fechado com resultados bem positivos. O projeto político-pedagógico é uma base importante para a gente trabalhar missão, visão e valores da sua instituição e parar de ter erros por aí. Agosto a gente fala também da organização de projetos que serão ainda desenvolvidos, pendências que ficaram do primeiro semestre, alunos novatos e verificação de situação, planejamento de intervenção do segundo semestre, realização de atendimento com responsáveis sobre aqueles casos de alunos que já estão bem críticos por aí. Aqui a gente entra em setembro, o tripé da educação de sucesso, o atendimento a professores, alunos e pais. Como que tá por aí? Tá caminhando bem? Tá mais ou menos? Os alunos estão se sentindo acolhidos? Os professores estão frequentes aí na sua escola? Será como que tá a sua escuta? Aqui eu trago pontos importantes sobre o diálogo e a escuta ativa entre coordenação e professores, alunos e pais também. Em setembro eu ponho aqui um pensamento, umas reflexões importantes do checklist com trâmites de conselho, detalhes de eventos que serão finalizados para as próximas datas, o que a gente vai trabalhar para o Dia das Crianças, caso a gente esteja com educação infantil, Fundo 1 ou 2,
e outros pontos que não podem ser esquecidos. Outubro é o espelho da melhoria constante. Aqui eu entro com avaliação e avaliação de desempenho. E a autoavaliação, ela é bem importante como uma ferramenta mágica para o processo de transformação, inclusive para que a gente consiga pensar nele como um processo de rotina contínua aí na sua escola. Outubro é período de encerramento de etapa, devolutiva de pais também e atendimento a professores que estão mais cansados, mais emotivos, para que você fortaleça a sua equipe para o encerramento do ano. Novembro tem vários pontos que são importantes. Passo a passo de feedback para professores, ponderamento e pensar quais são os pontos a serem evoluídos e melhorados por aí, além também de pensar que a gente está na reta final do ano, o que começa a ser necessário refletir quais vão ser as ações para o ano de 2026 e também pensar em conferência de atividades avaliativas finais, pré-conselho de encerramento, todo tipo de pendência pedagógica que possa ter ficado por aí. É a hora da gente fechar e encerrar. Aqui a gente entra em dezembro, o encerramento do ano letivo e todo o planejamento do ano seguinte, ele precisa finalizar agora. Com conselho de classe, resultados parciais, recuperação final, tudo isso para que a gente tenha um ano bem incrível em 2026.